Que bom, que bom, que bom. Hoje nós vamos dar início à segunda aula, né? O tema dessa segunda aula é quem é Jesus, mas não é tema de novo convertido, tá? É porque quando a gente vê, né, esse tema quem é Jesus, parece falar, isso aqui tenho 20 anos de crente, é muito tranquilo, muito fácil. Mas não é tão simples assim, né? Jesus é extremamente complexo. Inclusive, nos últimos meses eu andei fazendo pesquisa acerca do ministério de Jesus, capacidade intelectual de Jesus, e olha, meu Deus do céu, é coisa de doido, né? Muito complexo mesmo. Mas hoje nós vamos entender um pouco dessa complexidade de forma simples, tá? Nossa função é descomplicar o complicado, né? Então, nós vamos trabalhar o capítulo 1 de Marcos, do versículo 1 ao versículo de número 11, tá? Nesses versículos aí vão estar baseada a nossa lição, a nossa aula de hoje. E eu peço que você já deixe sua Bíblia aberta aí. A gente vai passar por alguns outros versículos, mas nós vamos ficar bastante fixo nesses versículos aí de Marcos, tá? Vocês se lembram que na aula passada vocês aprenderam sobre o segredo messiânico, né? O segredo messiânico era algo talvez muito novo para alguns, né, que fala o porquê que Jesus falou para as pessoas não falarem o que ele fazia, né? Então, vocês viram que a intenção de Jesus era que as pessoas que não tinham conhecimento, uma compreensão completa de quem ele era, da sua obra, essas pessoas poderiam proclamar um Jesus errado ou uma falsa expectativa acerca de Jesus. Então, o conceito de Jesus é melhor você não falar de mim do que falar de mim de forma errada, né? Esse é o conceito básico. Porém, agora nós vamos entender basicamente quem é Jesus, né? Então, em Marcos capítulo de número 1, versículo de número 1, Marcos ele vai dar uma introdução que parece ser simples, mas não é tão simples assim. Ele vai dizer assim, ó: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui, Marcos, quando ele usa a expressão princípio, ele está falando de três coisas. Primeiro, ele está falando que Jesus ele é o princípio, ou seja, ele é o surgimento de algo novo. O Evangelho de Jesus é o surgimento de algo novo. Só que ele usa uma expressão aqui, que é princípio, que é do grego arche, que é a mesma expressão que é usada lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando ele fala assim de um anúncio de um surgimento, ele está dizendo assim, ó, assim como lá em Gênesis o princípio anunciava a criação, aqui o meu princípio anuncia o Criador, que é o próprio Jesus. E eu estou anunciando quem é ele, não só através dele, mas através da mensagem dele, que é o Evangelho. É por isso que ele começa, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, primeiro, ele está comparando que a vinda de Jesus é um grande anúncio, é um anúncio de algo novo, de algo poderoso, tão poderoso como o anúncio lá de Gênesis 1:1, que era o anúncio da criação. Só que a segunda coisa que Marcos quer falar quando ele diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ele está falando sobre origem. Porque quando a gente fala de princípio do Evangelho de Jesus Cristo, olha, se veio o Evangelho de Jesus Cristo, antes de vir o Evangelho, tem que vir o próprio Jesus. Assim como fala também lá em Gênesis 1, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, quem que é a origem desse princípio? É Deus, porque se Deus criou, ele está na origem. Então ele está falando, ó, o que eu estou dizendo para vocês é um anúncio, mas o que eu estou trazendo para vocês também é uma origem. Ele é a razão do anúncio, mas ele também é a origem de todas as coisas. Então começa a ficar um pouco mais complexo, né? Não é tão simples assim, em uma palavra só. Só que ele vai falar também de propósito. Porque quando a gente olha lá em Gênesis 1:1,
quando fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, e os decorrer dos demais versículos vai mostrar o propósito dos céus e a terra. Então Deus vai começar a organizar os céus e a terra, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Sexto dia, Deus faz o homem. E quando Deus faz o homem, Deus descansa. Então a gente entende o propósito daquele princípio. Qual era o propósito daquele princípio? Criar uma terra onde um homem, que era a imagem e semelhança de Deus, viesse habitar e viesse também se espalhar em toda a terra criada. Então o propósito de Deus era que a imagem e semelhança dele fosse espalhada em toda a terra. Aqui, quando Marcos fala assim, ó, é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ele está dizendo que o propósito aqui é a salvação. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, se lá em Gênesis o propósito era Deus criar uma terra, nessa terra ter um homem, que esse homem tenha a imagem e semelhança de Deus, e a imagem e semelhança de Deus se espalhe em toda a terra, o propósito aqui é a recuperação da imagem e semelhança de Deus no homem através da boa notícia que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Era como se ele estivesse dizendo assim, ó, lá em Gênesis 1, Deus faz uma terra, coloca o homem na terra, com a sua imagem e semelhança, para espalhar a sua imagem e semelhança em toda a terra. Só que o que acontece? O pecado acaba com a imagem e semelhança que o homem tinha para com Deus. Então eu estou anunciando agora um novo princípio, que vai recuperar essa imagem e semelhança de Deus no homem para se espalhar em toda a terra. E é por isso que ele começa, princípio do Evangelho, da notícia, a boa notícia que vai ser anunciada. O quê? Que agora o próprio Deus está andando no meio de nós para recuperar a imagem e semelhança do homem e espalhar ela em toda a terra. Então, veja bem, anúncio de um surgimento, origem e propósito, em uma palavra só. Que coisa de doido, né? É por isso que eu falo, a Bíblia é um livro que é extremamente complexo, né? Eu rebato isso há 10 anos, quando as pessoas falam, a Bíblia é um livro simples. Eu falo, não é simples não. É tu que não chegou direito, não é simples não. Não é não. Não, também não. Por que João ele pregou com muita simplicidade e a palavra era arrepender? Então, você vai ver, a gente vai trabalhar o anúncio de João Batista aqui nessa aula mesmo, porque João Batista ele anuncia Jesus de uma forma, você vai ver que não é tão simples assim. Né? Não é tão simples, é um tanto complexo. É que para nós é complexo, mas para quem estava naquela época, naquela cultura, para eles era simples, porque João estava usando palavras que era do cotidiano da cultura deles. Para nós é mais complexo, porque a nossa cultura é muito diferente da deles, entende? Só que veja bem, ó, então quando ele fala assim, ó, princípio, ó, assim como em Gênesis 1 anuncia algo novo, que era a terra, assim eu estou anunciando para vocês aquele que vai restaurar a terra e toda a criação. Surgimento, anúncio. Origem, assim como lá em Gênesis o princípio mostra quem criou, que é o próprio Deus, aqui eu estou mostrando também a origem do anúncio, quem que é? Cristo, o Filho de Deus. Mas assim como lá em Gênesis 1:1 mostra o propósito, qual é o propósito? Deus criar uma terra, colocar o homem, a sua imagem e semelhança, e depois espalhar essa imagem e semelhança em todo mundo. Aqui também tem um propósito. O propósito é que esse Jesus, que é o Cristo, o Messias, o Salvador, ele também é filho de Deus. E agora Deus, ele não fala mais em nuvem, não fala mais em coluna de fogo, ele veio em carne e osso, que é para a gente realmente ver ele, enxergar ele e conseguir copiar ele, para a gente ter a nossa imagem e semelhança de Deus restaurada. Ó, pensa comigo, é mais fácil você entender Deus como nuvem ou entender Deus como homem? Claro que é mais fácil, a gente não é nuvem, a gente é homem. Então, Jesus é o ápice da empatia de Deus, né? Ele é o ápice. É como se ele estivesse falando assim, ó, já que vocês, ó, Enoque andou com Deus. Ninguém sabe como. Noé andou com Deus. Ninguém sabe como. Abraão andou com Deus. Ninguém sabe como. 3 formas de andar com Deus de forma individual. Aí Deus forma uma nação. E nessa nação Deus fala assim, agora eu vou andar no meio de vocês. Então a nação de Israel andou com Deus. Deu certo? Por quê? Eles não viam. Só o sumo sacerdote que tinha acesso. E quando via, via em forma de nuvem.
Aí Deus fala, não, calma, vocês estão com dificuldade de me entender? Então agora eu vou me fazer igual vocês. Aí Marcos fala, esse é o princípio desse anúncio, do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Certo? Estão comigo até aqui? Maravilha, né? De boa. Só que, veja bem, a segunda palavra que ele vai usar é evangelho. Evangelho. Todo mundo sabe que evangelho significa boa notícia, bons anúncios. Mas como que era essa boa notícia nos tempos de Jesus e nos tempos de Marcos? Bom, nos tempos de Jesus, nos tempos de Marcos, principalmente Marcos que está escrevendo para um povo que era de cultura romana, a boa notícia estava relacionado ao nascimento de um novo imperador. Então, quando nascia um filho de um imperador, eles mandavam um arauto ou vários arautos em Roma, anunciando e gritando, evangelho, evangelho, ou seja, boa notícia. Qual é a boa notícia? O sucessor do imperador nasceu. Só que também essa boa notícia era anunciada quando tinha uma vitória militar romana. Soldados romanos venciam no campo de batalha e quando eles estavam chegando em Roma, antes deles chegarem em Roma, eles mandavam soldados como batedores, como arautos, como anunciadores. Eles entravam na cidade dizendo, evangelho, evangelho, boa notícia. Qual? A legião de César venceu mais uma guerra. Então, veja bem, quando fala de evangelho, essa palavra está intrínseca no contexto militar e no contexto político romano. Quando Marcos está escrevendo para os romanos, ele fala assim, ó, esse princípio que eu estou falando para vocês, ele é o evangelho, ele está dizendo assim, ó, está surgindo também aqui um rei, mas ele não é romano, ele é judeu. E esse rei não domina Roma, esse rei domina o mundo. Ele é muito maior do que César, ele é muito maior. E eu estou anunciando também esse evangelho não como uma vitória militar, porque Jesus não venceu com espada, ele venceu pela cruz. Então essa boa notícia é que esse Jesus que eu estou anunciando, ele vence para que vocês não sejam vencidos. Ele vence para vocês vencerem também. Essa é a boa notícia. Então ele fala, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu estou anunciando algo novo, um surgimento de algo novo. Eu estou anunciando a origem de tudo, mas eu estou anunciando um propósito grande. Qual é o propósito? Evangelho. Está surgindo um dominador do mundo, um governante do mundo. E ele venceu tudo aquilo que poderia afligir vocês. Vocês não têm mais do que se queixar. E ele venceu não com espada igual Roma. Ele venceu através da sua morte. Roma vence matando, Jesus vence morrendo. Certo? Então, quando ele anuncia isso, ele está dizendo assim, olha, quem eu estou anunciando, ele é muito grande. Ele é maior do que o Império Romano. Sabe o que era o Império Romano na época? O Império Romano foi o império que mais conseguiu dominar por mais tempo no mundo. Ninguém conseguiu dominar mais tempo do que o Império Romano. E aí Marcos está dizendo assim, então, mas esse novo rei é muito maior do que esse império. Ele é muito maior. Ele é a própria boa notícia. Marcos está roubando, né? Se é que podemos dizer assim, está roubando algo que era usado para César e para o exército romano e está colocando isso. Não, deixa eu pegar essa palavra e dar para quem é digno mesmo. Essa palavra se refere a Jesus. Certo? Isso é importante a gente entender porque quando a gente entende que Jesus é a boa notícia é que ele é rei, dominador e ele vence pela morte, a gente vai parar de ter algumas discussões. Primeiro, discussões por poder. Seja na igreja, seja no trabalho, seja até nas redes sociais. Né? Você já foi rebatido por algum hater? Você escreveu alguma coisa e alguma pessoa te debater nas redes sociais? Não dá um negocinho no coração, não dá? Uma vontade de... Dá um negocinho, não dá? Esses dias teve um gadareno lá, eu escrevi um negócio mó de boa, sabe? Elogiando, e o cara entrou no meu perfil, vasculhou tudo e foi... Eu falei, mas é um gadareno. Deu um negocinho assim, né? Porque você não quer ficar por baixo. Você não quer ficar por baixo. Você quer, você fala, meu, não, calma aí, eu não vou ficar por baixo. Quem que é esse minhoca? Vou entrar no Instagram dele. Ah, tá de brincadeira. Coach. Ah, para com isso, filho. Você não quer... Mas daí que você tem que entender, não, filho, calma. Calma, porque sobre mim está um domínio maior. Então eu não preciso brigar por status.
Eu não preciso brigar para saber quem está certo e quem está errado. Eu anunciar que o rei chegou. Deixa ele dominar. Deixa eu parecer fraco, deixa ele parecer glorioso. Deixa eu parecer que sou ignorante. E deixa que o rei apareça, deixa que o rei seja anunciado, deixa que o rei seja glorificado. São essas implicações que a gente tem quando a gente entende que Jesus é esse rei glorioso. Agora, se a gente não entende isso, qual que é o problema? A gente briga por status, briga por fama, briga por agenda, briga por púlpito, briga por trabalhos. E aí você fala, meu, quem conhece o evangelho vai olhar e falar, não entendeu nada, né? Não entendeu nada. Só que veja bem, ó, ao mesmo tempo que Marcos está anunciando que Jesus é esse rei, é esse dominador que está surgindo, ao mesmo tempo Marcos não mostra da onde ele veio. Não mostra quem é seu pai, não mostra quem é sua mãe, nem mostra quem é seus avós, como os outros evangelistas. Ou seja, ele não tem genealogia. E não ter genealogia era típico dos escravos da época. Escravo não tinha genealogia. Ninguém sabia quem era seu pai, quem era sua mãe. Porque escravo naquela época não era ser humano em si. Ele era um produto. Ele era uma mercadoria. Então ninguém precisava saber de onde ele veio. Marcos, então, quando ele não coloca a genealogia de Jesus, ele está dizendo assim, ó, ele é rei, mas ele, sendo rei, se fez servo. Ele é rei, mas ele, sendo rei, ele se anulou, se aniquilou a si mesmo. Lembra dessa linguagem do apóstolo Paulo? E aí nós temos duas implicações. Quando nós entendemos que Jesus é rei, nós reverenciamos ele. Nós adoramos ele. Nós glorificamos ele. Nós honramos ele, porque ele é rei. Ele domina, ele é soberano. Mas quando nós entendemos que Jesus é servo, a gente levanta da adoração e segue seu exemplo. É por isso que não dá para entender só uma parte de Jesus. Se você entender que Jesus é rei, aí você vai ficar só abrindo o bocão e adorando. E você não vai servir ninguém. Então é necessário entender que ele é rei, mas entender também que ele é servo, tá? E a melhor palavra para servo, tá? Eu sei que as nossas Bíblias usam a expressão servo, aí fica uma coisa meio light, mas a tradução literal é escravo mesmo, tá? É escravo. É alguém que realmente deu a vida. Tá? E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Ó. Ele sendo Deus, vamos trocar o Deus por rei. Ele sendo rei, não usou por usurpação ser rei. Mas ele se fazendo homem, mesmo se fazendo homem, que para quem é rei soberano, se fazer homem já é uma humilhação. Mas mesmo se fazendo homem, ele ainda se humilhou. Ele desceu mais um degrau, se fazendo servo, escravo, e sendo obediente até a morte de cruz. Então, e Marcos vai trabalhar isso também no capítulo 10, versículo 45, que vai dizer assim, ó, e o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. Então, veja bem, ao mesmo tempo que ele é rei, merece adoração, merece ser glorificado, ele também é servo. Então, quando a gente entende essas duas coisas, a gente entende que a vida cristã não é só vitória. A vida cristã é, mesmo na derrota, você está servindo também. Mesmo diante da dificuldade, você está servindo. Por quê? Se você entende que Jesus é rei, você vai querer reinar junto com ele. E quem tem o entendimento que reina junto com Jesus, nunca vai querer uma derrota na vida. E as pessoas geralmente usam essa expressão, né? Eu sou filho do dono do ouro e da prata, como se nunca fosse faltar dinheiro para ela. Mas por quê? Ela só enxerga o Jesus rei. Ela não... E aí o que acontece? Quando ela está bem, financeiramente, familiarmente, ela está uma bênção. Ela está uma bênção. Ela dá dinheiro para todo mundo. Mas quando ela está na prova, meu Deus, isso é uma tribulação. Não consegue servir ninguém, para de servir na igreja. E ela não entendeu, olha, ao mesmo tempo que ele é rei, você vai desfrutar desse reinado dele, você vai desfrutar do poder soberano dele como rei, mas ao mesmo tempo ele vai te permitir também você passar por algumas situações para você entender que ele também é servo, e para você servir como ele serviu. Porque na servidão de Jesus, ele não serviu com ouro, com prata, ele serviu sendo ajudado por mulheres, que era uma vergonha na época. Sendo financiado por mulheres. Pensa um rei se humilhar tanto a ponto dele depender de esmola, depender de oferta, pelo amor de Deus.
É esse rei que eu estou falando para vocês que também é dono do ouro e da prata. Você entendeu? Se você não entende as duas coisas, você entra em colapso. Aí você vive. Exato, você vive o evangelho do Saci Pererê, né? É o evangelho pernoca, né? De uma perna só. Aí não tem como, né, filho? Não entenderam. Não entenderam que os dissabores da vida é Jesus falando assim, ó, é para você entender que eu também sou servo. Então, vou deixar um pouco você na prova para você aprender a servir na prova. Porque eu servi nessa circunstância. Pior do que você ainda. E você nunca teve muito. Eu tive todo o reino e servi na prova. Então, para você aprender um pouquinho, então eu vou te deixar um pouquinho. Na verdade, ele desceu e dentro da nossa visão, ele está nos fazendo subir, porque nós estávamos lá embaixo. Exatamente. Ele está nos pondo para cima, coisa que ele fez, descer. Exatamente. Ele está nos fazendo subir, então quer dizer, ainda está nos exaltando. Só que, ó, a terceira expressão que Marcos vai usar, a terceira expressão, é que o nome dele é Jesus, o nome de Jesus significa o Senhor salva, e ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o Messias. Então ele é o anúncio de todas as profecias do Antigo Testamento. Então veja bem, ó, vamos recapitular. Ele é um princípio de todas as coisas, ele é a origem de todas as coisas, e é isso que Marcos está anunciando. Mas ele tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito dele é de reformular a imagem e semelhança de Deus no homem através da redenção, da salvação. Só que, ao mesmo tempo, ele é um rei glorioso. Ele é um soberano. Ele está sentado no alto sublime trono. Só que, ao mesmo tempo, ele não tem genealogia. Então, ao mesmo tempo que ele é rei, ele também é servo. Só que, ao mesmo tempo, ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Ele é Jesus Cristo, ou seja, Messias. Só que agora, Marcos vai falar que ele também é filho de Deus. Ó, a gente está em um versículo só, tá? Eu falei para vocês que não era discipulado, né? Ó, ele também é filho de Deus. E esse filho de Deus também é o cumprimento de algumas profecias. Abram comigo aí, por gentileza, em Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Esses versículos que eu vou falar agora é bom para você gravar e pegar os testemunhos de Jeová, tá? Porque eles falam que no Antigo Testamento não tem nenhuma menção que Deus tem filho. É brincadeira, né? Salmos de número capítulo 2, versículo de número 7. Olha Deus falando, ó. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E olha o versículo 12. Vai dizer, o próprio Deus vai dizer, beijai o filho para que não se irrite e não vocês pereçais no caminho, porque dentro de pouco tempo ele se inflamará a ira. Então Deus tem filho, certo? Provérbios capítulo 30, versículo de número 4. Esse daqui, o Salmos 2 é mais conhecido, esse daqui já é bem escasso. Capítulo 30, versículo 4. Então, olha o que Salomão vai dizer, ó. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos com os seus punhos? Ele está falando de quem aqui? De Deus, certo? Pô, quem subiu ao céu e desceu? É só Deus. Quem encerrou os ventos com a mão? É o próprio Deus. E ele vai dizer assim, ó. Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem pode fazer isso? Amarrar os mares na sua roupa? É só Deus. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu? Opa, então Deus tem filho. Se é que sabes. Então Deus tem filho. Então Marcos está dizendo, ó, ele é o filho de Deus. Ele é o anúncio das profecias do Antigo Testamento. Mas Marcos também está dizendo que ele sendo filho de Deus, ele está totalmente desbancando os imperadores romanos. Por quê? Os imperadores romanos, eles eram considerados filhos de um deus. A moeda romana da época, que era chamada dracma, estava escrito assim, ó, Tibério Augusto, filho do divino Augusto. Estava escrito nas moedas da época de Jesus, as moedas romanas.
Os imperadores também eram considerados filhos de um Deus. Então Marcos está dizendo assim, ó, eu estou anunciando para vocês o verdadeiro Filho de Deus. Não é César que morre e vai para a tumba. É Jesus que morre e vai para a tumba, mas ao terceiro dia? É isso aí, filho. Só quem é filho de Deus realmente tem vida eterna. Onde está César? Morto. Onde está Jesus? Ressurreto. Então, veja bem, ele está literalmente, tá? Quando as pessoas também falam assim, a Bíblia e política não tem nada a ver. Ah, não tem não. Marcos está acabando com o Império Romano aqui, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Ele está humilhando o imperador romano. Humilhando. Ele está falando que ele não é rei. O imperador romano não é rei. O imperador romano não é filho de Deus. Quem é rei é Jesus e quem é filho de Deus é Jesus. E depois ele vai provar isso em toda a narrativa do seu evangelho. Certo? Estão comigo até aqui? De boa, né? Tranquilo, tranquilo. Só que veja bem, ó. Quais são as aplicações práticas para tudo isso que eu falei? Eu dei algumas aplicações, mas existem mais aplicações relacionadas a isso. Quando a gente entende que Jesus é rei, a gente entende também que ele compartilha o trono conosco. Sabia disso? Ele sendo rei, ele compartilha o trono. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios 2:6. Ele vai dizer assim, ó: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Que lugar é esse? Que lugar é esse que nós espiritualmente estamos assentados? Jesus vai completar com a profecia ou a promessa da igreja de Laodiceia. Aquele que vencer, eu darei o direito de assentar no meu trono, assim como eu me assentei no trono do meu Pai. Então veja bem, esse rei aqui não é um rei que fica só ele soberanamente dando ordens. Ele compartilha o trono conosco. Ele chama a gente para reinar junto com ele. Ou se você entendesse que você está reinando junto com Jesus, você parava de reclamar da vida um pouco. Ele compartilha o seu reino conosco. Ele compartilha o seu trono conosco. Pergunta se o Trump vai compartilhar. Ele nem tem trono, mas ele não compartilha a autoridade dele com ninguém. Pergunta se o Lula compartilha. Pergunta se alguma autoridade no mundo vai compartilhar. Não compartilha. Mas Jesus, que tem o trono mais soberano do mundo, ele chega para mim e para você, miserável pecador, e fala assim, ó, vou te colocar assentado espiritualmente no lugar celestial, no meu trono. Espiritualmente, mas se você vencer, fisicamente, vão se assentar no meu trono, assim como eu assentei no trono do meu Pai. Que coisa, hein? Que situação. Tá vendo? Não é tão simples assim esse Jesus, né? Não é tão simples. Só que quando a gente entende que ele é servo, nós devemos entender que ele é servo e isso deve nos constranger. Porque como servo, ele nos dá o exemplo. Na última ceia, lá em João 13, no versículo 13 ao 15, ele vai dizer assim, ó: ora, se eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, servir ao outro não é opção. Servir ao outro é prerrogativa para dizer que é meu discípulo. Porque eu, tendo tudo, sendo Senhor, eu servi. Ainda mais vocês, que não têm nada. Tem que servir uns aos outros. Então, tipo, não é uma opção. E eu ouvi algumas pessoas usar esse tipo de expressão. Ah, quer saber? Eu não vou mais servir esse povo. Quem disse que é opção? Quem foi que falou? Quem foi o desavisado que falou isso? Não é opção, é obrigação. Se a gente quer ser discípulo mesmo, a gente tem que seguir o exemplo dele como servo e servir uns aos outros, tá? E lógico que a gente não vai lavar o pé de ninguém, né? Eu não vou lavar o pé de vocês, não. E nem quero que vocês lavem o meu. Mas lavar o pé aqui, era sinônimo de você se colocar como menor da casa. Como é que funcionava? Quando você entrava na casa de um judeu, tinha vários escravos, certo? Tinha aquele escravo que ele era o dispenseiro. Quem é o dispenseiro? É aquele escravo que ele já foi senhor. Ele já foi dono de terras, então ele sabe administrar terras. Só que ele perdeu tudo.
Então ele teve que se vender como escravo. Só que ele tinha um capital intelectual, certo? Então, quando ele se vendia para escravo, para um senhor, é lógico que o senhor dele, sabendo que ele era um homem que conhecia negócios, conhecia transação, não ia colocar ele para lavar o chão. Então colocava ele como dispenseiro. É aquele que cuida dos negócios da casa, certo? Existia um outro tipo de servo que era um servo mais de confiança. Era aquele que servia a mesa. O senhor da casa também não era ignorante. Ele não ia dar para qualquer escravo servir à mesa, certo? Tinha que ser um escravo a qual ele tinha extrema confiança. Mas tinha aqueles escravos ralé. É aqueles escravos que, sabe, que se morrer, se viver, ele comprou barato mesmo, faz muita diferença. Já está adoentado, está meio ali zoado. E esses escravos, ele colocava para limpar os pés de quem entrava na casa. Então não é só escravo, é o pior, é o menor. É o menor dentre todos. Então Jesus está dizendo assim, ó, se eu, sendo o Senhor, fiz a função do menor escravo, do mais indigno da casa, quanto mais vocês têm que seguir o meu exemplo. Na cultura judaia, eles não tinham essa cultura de lavar os pés quando uma pessoa importante chegava na casa? Não, é justamente nesse contexto. Então era o escravo que fazia esse serviço. Exatamente. Tinha essa cultura, mas eram os escravos que faziam. Os escravos que faziam. Em alguma circunstância, quando o hóspede era muito honroso, o próprio senhor da casa chegava a fazer isso, né? Quando aquela mulher lava os pés de Jesus, aí depois Jesus fala com Simão, né? Na casa Isso, de Simão, o Lázaro, o leproso, né? que ele fala assim, eu entrei, vocês não me deram, lavaram nem meus pés, Exato. nem me deram os ósculos santo, né? Mas ali, Aqui, qual é essa... ali não era o Simão em si que era para lavar, era para ele dar ordem para algum escravo. Mas ele não designou nenhum escravo para lavar os pés. E aí veio a mulher pecadora, que não queria status, porque ela já estava no fundo do poço, em status social. Então, isso aqui é legal, ela já estava no fundo do poço. Então, ela se fazer como um escravo menor da casa, para ela não fazia a mínima diferença. Ela não ia perder mais dignidade do que ela já tinha perdido. Só que aí acontece um efeito reverso. Porque quando ela faz uma função extremamente indigna, Jesus pega e diz assim, ó, essa mulher vai ser lembrada em todo lugar. Essa mulher vai ser lembrada. Vocês que sentaram na mesa, não. Mas ela que lavou meus pés vai ser lembrada em todos os lugares. Sim. Ele é convidado para o jantar. E não é recebido da maneira que deveria ser recebido. Né? Exatamente. E a mulher que não tinha nada a ver chegou com tudo que ele precisava. E o ato de lavar os pés não é só da cultura judaica, tá? Os romanos, os gregos também tinham essa função, tá? Vamos supor, quando um centurião recebia o imperador na sua casa, ele mesmo lavava, ele não deixava nenhum escravo tocar no pé do imperador. Ele mesmo lavava os pés do imperador, tá? Só que veja bem, ó, quando a gente entende que ele é rei, a gente entende que ele compartilhou o trono. Quando a gente entende que ele é servo, a gente entende que ele nos manda, não é um pedido, não é uma sugestão, seguir o exemplo dele. Mas quando a gente entende que ele é filho de Deus, a gente entende também que ele compartilhou a sua filiação conosco. Afinal, foi ele que nos ensinou a orar, dizendo, Pai. Quando ele usa a expressão Pai Nosso, ele está dizendo assim, ó, até aqui só eu tinha a prerrogativa de ser filho de Deus. Mas agora eu estou compartilhando essa filiação com vocês. O Pai que era meu, compartilho com vocês, agora o Pai é nosso. Tá? Quando a gente entende que ele é ungido de Deus, ele é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, a gente entende também que ele compartilha conosco a sua unção. É por isso que 1 João capítulo 2, versículo 20, João vai dizer assim, ó, vocês têm a unção do santo. No versículo 27 ele vai dizer assim, ó, porque a unção que está em vocês é verdadeira, porque é a unção do próprio Filho de Deus. Então, compreender essas características de Jesus, que ele é rei, servo, filho de Deus e ungido, a gente começa a entender também os benefícios que nós temos nesse evangelho. O exemplo para a gente servir. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o trono para reinar junto com ele, nós temos que servir como ele serviu. Mas, veja bem, ó, nós estamos falando de quatro expressões aqui. Ó.
Das 4 expressões, são 3 benefícios e um mandamento. Percebe como não dá para reclamar. É 3 benefícios. Ele compartilha o trono, ele compartilha a unção, certo? O que mais? Ele compartilha a filiação. 3 benefícios. E ele dá uma ordem: sirva como eu servi. Meu Deus do céu, quem acha que o evangelho é difícil, você está de brincadeira comigo. Aí não tem como. Pô, ele dá 3 benefícios e dá uma ordem só. E essa ordem a gente pena tanto para cumprir. A gente pena tanto, 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 tanto. Mas tudo isso está nesse primeiro versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Tá vendo como não era tão simples, né? Agora vamos partir para o versículo 2 e o versículo 3. Marcos vai sinalizar aqui o cumprimento de uma profecia. Ele vai dizer, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Primeira coisa que Marcos está trazendo aqui é que João Batista cumpriu a profecia de Isaías 43 e de Malaquias capítulo 3, versículo 1. Todas essas expressões que estão aí são expressões usadas pelos profetas, tanto Isaías como Malaquias, tá? Então, Marcos está dizendo assim, João Batista, ele é o cumprimento profético daquele que vai pré-anunciar Jesus Cristo, Filho de Deus. É como se fosse assim, ele está preparando o caminho para realmente a boa notícia. Só que essa expressão aqui de preparar o caminho era muito séria naqueles tempos. Por quê? Como é que funcionava? Toda vez que um rei ele ia visitar a cidade, ele mandava pessoas na frente. Essas pessoas iam até a cidade e falavam para os homens da cidade, o rei em tantos dias vai vir aqui nos visitar. O que acontecia? Os homens da cidade saíam na estrada e eles tiravam as pedras, eles cobriam os buracos e eles preparavam, nivelavam toda a estrada. E por que eles faziam isso? Para que quando a carruagem do rei passasse pela estrada, se o rei percebesse que a carruagem estava balançando muito, significa que os homens da cidade não prepararam bem o caminho e não nivelaram bem a estrada. Isso para o rei era um indicativo que a cidade não queria lhe receber. Mas se o rei passasse com a carruagem e a carruagem balançasse só um pouco, ele ia perceber que aquele povo preparou muito bem o caminho e aquele povo deseja muito a sua vinda. Então, preparar o caminho, João Batista aqui, é literalmente, ele preparando corações, tirando o pecado do coração do povo. É por isso que a pregação dele era sobre arrependimento. Ele estava arrancando o pecado do povo, ele estava arrancando a maldade do povo, para que quando Jesus viesse, o coração do povo estivesse preparado e o evangelho viesse prosperar sem balançar, sem entrar em buracos, sem topar em pedras do pecado. Deu para entender? Então, João Batista está literalmente preparando o caminho. Só que, veja bem, a função de João Batista preparar o caminho é porque ele sabia que um rei estava vindo. Quem não tem noção do rei que está vindo, não se preocupa em preparar o caminho. Acha que é qualquer um que vai chegar na cidade. É por isso que tem gente que não ora, não jejua, não se consagra, não se santifica, vive de qualquer jeito. Por quê? Porque não tem noção de quem está vindo é um rei. E quando ele encontrar você, ele não quer pedra no seu coração. Ele não quer pecado na sua alma. Ele não quer transitar nessa via que é o seu coração, que é a tua alma, que é o teu espírito, vendo que tem um monte de empecilho para ele operar. Ele quer ver o seu coração nivelado, reto, santo, puro, consagrado. Quem não faz isso, quem não tem... Isso são disciplinas básicas da fé, né? Jejum, oração, devocional, é básico. Mas por que as pessoas negligenciam? Porque elas não têm a mínima noção de quem está vindo aí é o rei. E não dá para enganar o rei. Quando ele passar no caminho, ele vai saber quem é que deseja a vinda dele e quem não deseja. O problema é a gente esperar o rei chegar sem preparar o caminho e ainda querer que ele fique na cidade. Esse é que é o problema.
Esse aqui é o problema. É muita incoerência. Porque não preparou o caminho, deixou tudo estrambelhado de qualquer jeito. Aí o rei chega e fala, mas esse povo aqui não me quer. E o problema é que o nosso rei, quando ele chegar, Jesus, quando ele chegar, ele não vai chegar para fazer uma visita. Ele vai trazer a nova Jerusalém, do céu na terra. Ele vai chegar para habitar na cidade. Então, quem não preparou o caminho, nem na cidade vai ficar, vai perder a casa. Filho. Quem não preparou o caminho, esquece, vai ficar sem teto. Vocês estão entendendo, sim ou não? Tá complexo? Eu estou indo aqui de boa, né? Bem de boa. Então, preparar o caminho é importante, porque só quem prepara o caminho é quem reconhece quem é que está vindo nesse caminho. Quem é que vai chegar na cidade. Então, é por isso que eu coloquei o nome da lição. Quem é Jesus? Parece ser simples, mas não é simples. É extremamente complexo e importante. Só que, veja bem, quando nós vemos que João ele tinha essa noção, porque ele sabia que ele estava preparando a chegada de um rei, e João tinha total convicção disso, tá? Ele vai falar no versículo de número 7 do capítulo 1, dizendo assim, e pregava dizendo, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Repare que João tinha total convicção de quem estava chegando. É por isso que é importante saber quem é Jesus. Ele tinha convicção, a ponto de ele falar assim, esse cara que está vindo, esse homem que está vindo, ele é muito mais poderoso do que eu. A ponto de eu não poder fazer, eu não sou digno de fazer nem o trabalho do menor escravo da casa de um senhor. Lembra que eu falei? Qual era a dinâmica aqui? Primeiro o escravo ia lá, tirava as sandálias para depois lavar os pés. Então João está dizendo assim, eu não sou digno nem de tirar as sandálias, quanto menos lavar os pés dele. Não tem como. João tinha total convicção de quem estava vindo. Ele tinha total convicção de quem era Jesus. É por isso, não sei se vocês já acharam estranha essa expressão, quando perguntam para João Batista, lá no Evangelho de João, dizendo assim, és tu o Messias? Ele fala, não. Aí pergunta para ele, és tu profeta? Ele fala, também não. Mas João não era profeta? Então por que ele fala que não era profeta? É porque diante daquele que está vindo, ele não é nada. Ele não serve nem para ser escravo, de tão glorioso que é o rei que está vindo no caminho. Ele ainda tem a honra de preparar, mas ele não é digno nem de receber. É por isso que ele fala, nem profeta eu sou, filho. Para com isso, nem profeta eu sou. Diante dele, pelo amor de Deus. Só que veja bem, João nos mostra algo muito importante. Quem prepara o caminho é sempre menor do que o rei que está vindo no caminho. Por que a gente tem que entender isso? Tem gente que acha que é maior do que Jesus, sabia disso? Tem gente que... É sério. Tem gente que acha que parece loucura, mas é a loucura que a gente vê. Tem gente que acha que é maior do que Jesus. E a pessoa, tipo assim, você fala assim para a pessoa, olha, mas a Bíblia diz isso, olha o que Jesus falou. Não, irmão, mas sabe o que é? É que isso daí, se você for aplicar, o povo vai embora. Então, vamos fazer assim. O que ele está pensando? Que é maior do que Jesus. A pessoa, no fundo, ele está falando, não, Jesus falou, mas não, esse daqui não serve para nós, não. Meu método é melhor. Tem gente que acha isso. É loucura, mas vai fazer o quê? É o mundo que a gente vive, né? Por isso que você deve orar mais para a segunda vinda, né? Porque o negócio está feio, filho. O negócio está feio. Só que João, olha o comparativo que ele está trazendo. Olha, eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Então, veja bem, João está dizendo assim, o que eu faço é simbólico, mas o que ele faz é verdadeiro. Eu mergulho vocês na água, ele mergulha vocês em Deus. Eu mergulho vocês e vocês falam arrependimento de boca, mas ele vai sondar o coração e vai limpar o coração de vocês através do batismo do Espírito Santo. Certo? Então o que João está falando é assim, não compare o que eu estou fazendo com aquilo que ele vai fazer. Eu sou só o anúncio. É ele que é a origem, ele é o propósito, ele é o cumprimento,
Ele é o rei, ele é o servo, ele é o ungido, ele é a unção, ele é tudo. Eu estou aqui só pela misericórdia mesmo. João não usava essa expressão, mas estou colocando isso na linguagem de João. Só que, veja bem, ó, a gente está vendo João apresentar esse rei totalmente glorioso, certo? Que deixa a gente assim pasmo, né? Só que olha como que o versículo 9 vai anunciar, olha, versículo 9 do capítulo 1 de Marcos. Olha que coisa, ó. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia. Ele veio da onde? Nazaré da Galileia. Ora, a cidade mais importante que existia na terra naquela época era Roma. Para os judeus, a cidade mais importante que existia era Jerusalém. Só que Jesus vem da Galileia e pior, de Nazaré. A Galileia já era desonroso. Nazaré era a favela da Galileia. Você imaginou? Ó, e olha o contraste. Ao mesmo tempo que, ó, versículos 7 e 8, João Batista está dizendo assim, ó, eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele. Olha, ele é mais poderoso do que eu. Mas versículo 9, Marcos vai dizer, mas ele veio da Galileia. Mas ele veio de Nazaré. Ele veio da favela. Olha que coisa. Que contraste. Ao mesmo tempo que Marcos está dizendo assim, ó, ele é grande, ele é poderoso, ele é rei, ele é glorioso. Mas ele veio do meio dos desacreditados. É por isso que aonde a igreja mais prospera é no meio dos desacreditados. Tá? Paulo vai falar em Gálatas assim, ó. Vocês sabem que não são muitos... Não, desculpa, em Coríntios. Vocês sabem que não são os muitos intelectuais que receberam a fé. O que Paulo está dizendo? Que a escória do mundo decidiu acreditar em Jesus. Por quê? Porque ele, sendo rei, veio lá de Nazaré, da periferia da Galileia. Pra você ter noção, Nazaré, meus queridos, é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão insignificante, que nos mapas antigos, tinha mapa antigo que nem tinha essa cidade. Nem mencionava. De tão insignificante que era. De tão insignificante que era. Era um povoado que era menos de 2.000 pessoas. Eles não tinham força militar para se defender, eles não tinham economia. Era um povo muito pobre. É por isso que quando Jesus chega em Nazaré, todo mundo conhece ele. Porque é um povoado muito pequeno, muito medíocre. Só que ele decidiu vir de lá. Só que aí tem uma coisa que é interessante. Por quê? Jesus veio de Nazaré, mas não tem nenhuma profecia no Antigo Testamento dizendo que ele viria de Nazaré. Isso me deixa assim meio encabulado. Não tem nenhuma profecia falando que ele viria de Nazaré em si. Falaram que ele viria da Galileia, Galileia dos gentios. Caminho do mar, luz para as nações, Galileia dos gentios, diz o profeta Malaquias. Mas não tem nenhuma profecia que fala que ele viria de Nazaré. Ou seja, era como se ele dissesse assim, ó, os profetas anunciaram a minha humilhação, mas eu vou vir mais humilhado ainda. Quanto mais humilhado eu apareço, mais grande vai ser a minha glória quando eu resplandecer na cruz. Então, é absurdo. É algo assim que eu, pelo menos, fico perplexo com isso, né? Só que, veja bem, ele chega até João Batista. Ele se aproxima até João Batista. E João Batista vai batizar Jesus no Jordão. Só que, veja bem, o batismo do Jordão não era algo assim tão simples, né, como a gente imagina. Ah, batizou no Jordão, já era. Não. O Jordão tinha um símbolo muito forte. O Jordão tinha um símbolo de transição para uma nova vida. Por quê? Se você olhar lá Josué, no capítulo de número 2, antes deles passar o Jordão, eles se santificam. Porque eles vão para um evento extremamente importante. Jordão era uma transição de vida. Antes do Jordão, eles eram ex-escravos de Faraó, peregrinos no deserto. Mas depois que eles passaram o Jordão, nem maná do céu caía mais. Por quê? Porque eles agora iam desfrutar de todas as virtudes da terra prometida. Então, o Jordão é a transição entre ex-escravos e agora detentores de uma terra próspera que mana leite e mel. Você entende? É uma transição de vida ao Jordão. Então, se antes do Jordão eles eram escravos, se antes do Jordão eles dependiam do maná, depois do Jordão eles vão desfrutar das promessas. Depois do Jordão eles vão desfrutar de uma nova vida. Então, quando João Batista batizava as pessoas no Jordão, era como se ele estivesse trazendo essas pessoas, tendo um acesso para uma nova vida. Só que Jesus não se batiza no Jordão
para ter acesso a uma nova vida. Ele se batiza no Jordão para dar acesso a uma nova vida. Você entende? Enquanto estava todo mundo buscando acesso, ele estava se batizando e se preparando para dar acesso a uma nova vida. Então, é por isso que não tem como a pessoa servir a Jesus e a vida dela continuar como uma vida de peregrino fugindo de Faraó no deserto. Não tem como. Passou o Jordão, passou o Cristo do Jordão, nova vida. Ele deu acesso, acabou. Não tem como. Tá? Então, é incoerente as pessoas falarem, mas eu sempre fui assim. Não, filho. Se você passou pelo Cristo do Jordão, não tem como. Não dá. Tá errado isso daí. Vai dar ruim. Certo? Vai dar ruim. Quando Eliseu acompanhou Elias na sua última caminhada, em que ele seria arrebatado e Eliseu ficaria com a capa. Ele passou o Jordão. Foi o último lugar pelo menos passaram. Exatamente, Top, né? Jordão. E onde que foi a transição de Naamã? Jordão. Então, tem um monte de... Exatamente. Porque ele não desistiu de Elias, porque ele tinha que chegar até essa travessia. Até a travessia do Jordão. Ele sabia que era depois dessa travessia que isso ia acontecer. Exatamente. O povo não, impedido dele ir. Exatamente. O Jordão, ele tem esse significado muito forte, né? Já vamos pregar já, né? Quem vai pregar primeiro aí? Já vem sai. Não, já era. Na domingo ninguém prega. Na domingo ninguém prega isso daí, viu? Deixa que a irmã vai pregar. Mas essas revelações eu gosto de ouvir de você. Não, lógico que sabe, pô. Sabe. Mas você vê que é bom, né? A gente pegar, porque a cultura judaica, meus queridos, ela era muito simbólica, tá? Lembra, Deus faz memoriais direto na Bíblia. Passa o Jordão, memorial. Aí derrota Jericó, memorial. E daí Moisés vê a revelação de Deus no monte, memorial. Sempre está fazendo memorial. Eles gostam desse simbolismo, né? Matou Acã e os filhos de Acã, coloca lá pedra, memorial. Matou os 5 reis de Canaã, põe o memorial. Sempre eles gostam de trazer esse simbolismo, tá? É uma cultura muito... não deixar apagar a memória, exatamente. Eu acho que a gente está faltando isso, de levantar, deixar a marca, né? Exato, o memorial, né? Só que, então, veja bem, o Jordão tem esse significado. Só que, veja bem, depois que ele se batiza no Jordão, o que vai acontecer? O céu vai rasgar e o Espírito vai descer sobre ele, lhe ungindo, em forma corpórea de pomba, certo? E o céu rasgando aqui é muito simbólico para a gente entender também quem é Jesus. Porque, veja bem, aqui no batismo do Jordão, o céu rasga e o Espírito unge, certo? Só que na cruz, o céu não rasga, o céu se fecha e fica trevas. Quem rasga é o véu, não é o céu. Por quê? Porque no Jordão, o céu rasga para ungir Jesus. Mas na cruz o céu fecha, o véu que rasga para ungir não Jesus, mas para que a gente receba a unção de Jesus lá no Santo dos Santos. Entende? E aí o que acontece? Lá na cruz, quando o céu fecha mais ou menos assim, o ungido já tem a unção sobre ele. Mas agora eu vou rasgar o véu para a unção do ungido descer sobre aqueles que creem nele. E aí é onde a gente tem acesso ao Santo dos Santos. Só que tem uma coisa. Por quê? Porque o sumo sacerdote só entrava no Santo dos Santos ungido uma vez por ano. Mas agora nós temos acesso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, veja bem, quando o Espírito unge Jesus, depois que o céu rasgou, ele está mostrando e pontuando que lá na cruz, esse mesmo céu vai se fechar e vai rasgar-se o véu para não Jesus ser ungido. Ele já foi. Agora precisa a gente ser ungido por Deus.
tá? Então o Espírito, ele proclama agora Jesus em um simbolismo que é muito lindo e agora que eu quero que você preste muita atenção, tá? Por quê? Porque a maioria de nós acha que a pomba é símbolo de paz, né? E ficou no nosso imaginário isso. Não tem, é muito difícil de tirar. Mas não tem nada na Bíblia que mostra que a pomba é símbolo de paz. Sabia? A pomba na Bíblia, o único símbolo que ela tem é de transição do juízo para uma nova vida. E sabe onde isso aparece? Gênesis capítulo de número 8. Gênesis capítulo 8, versículo 8, o que vai acontecer? Deus vem com juízo sobre a população da terra, em forma de dilúvio. Quando passa as águas do dilúvio, Noé abre a tampa superior da arca e ele lança a pomba. Uma vez, ela volta. 2 vezes, ela volta. Na terceira, ela não volta. O que Noé queria se certificar? De que o juízo de Deus com o dilúvio havia passado. Então a pomba é símbolo de o juízo de Deus não vai cair mais e agora Noé vai sair da arca para desfrutar daquela terra que agora foi limpa do pecado. Então é fugir do juízo para desfrutar de uma nova vida. Quando o Espírito Santo unge Jesus em forma corpórea de pomba, era como se o Espírito estivesse dizendo assim, olha, ele está sendo ungido porque o juízo de Deus vai passar por ele. Para não passar por vocês. Para que vocês só desfrutem da segunda parte. Saia do casulo do pecado e vá desfrutar uma nova vida. Certo? Então veja bem, se Jesus não fosse ungido pelo Espírito em forma corpórea de pomba, isso significa que ele não estava apto para, com essa unção, receber o juízo do Pai na cruz. E aí ia sobrar para nós, né? Mas quando o Espírito ungiu ele, justamente em forma de pomba, que é símbolo de transição de juízo para uma nova vida, era como se o Espírito estivesse dando uma mensagem para o povo. Ele vai ser ungido para morrer. Ele vai ser ungido para poder receber o castigo que era de vocês na cruz, para que vocês só desfrutem da nova vida agora nele. Tá. É mais ou menos isso. Eu gostei dessa, para-raio. É isso aí. Exatamente. 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 Só que veja bem, ó, agora, para a gente encerrar, como diriam alguns pregadores, né, em alto nível, né? O povo gosta, né, disso. Para a gente encerrar em alto nível, ó, veja bem, ó. Marcos vem destrinchando, né, quem é Jesus. E aí ele dá o testemunho de João Batista. Ele dá o testemunho do próprio Espírito Santo, quando diz que ele foi ungido, tá? E o céu rasgou, tem todo esse simbolismo que nós falamos. Mas agora ele vai dar, por último, o testemunho do Pai, né? E o testemunho do Pai é um testemunho muito simples. Porque o Pai vai dizer em alto bom som, a partir de ecoar nos céus, este é meu filho amado, em ti eu tenho alegria. Só que veja bem, o Pai, tá? Deus Pai, quase não fala em alta voz na Bíblia Sagrada. Todas as manifestações de Deus, e ó, preste bem atenção nisso, tá? Todas as manifestações de fala de Deus é a pessoa do Filho que está falando no Antigo Testamento. Vou te dar um exemplo. Quem é que falou com Moisés na sarça? O anjo do Senhor. E quem é o anjo do Senhor? O Eu Sou. E quem é o Eu Sou? Jesus. Quem é que deu as leis para Moisés no monte? Quem foi que deu? Foi o mesmo anjo do Senhor, o Eu Sou, que falou com ele na sarça. Jesus. Quem é que conduzia Israel no deserto? Não era o anjo do Senhor? E quem é esse anjo do Senhor? Quem foi que falou com Abraão quando Abraão recebeu ali 3 homens na sua tenda? Quem foi que falou com Abraão? A expressão ali é que o Senhor falou a Abraão. O Senhor ali é Yahvé, que é a mesma expressão usada para o anjo do Senhor que falou na sarça. Ou seja, quem sentou ali para comer com Abraão foi
Jesus pré-encarnado. Quem foi que apareceu para Isaías no alto e sublime trono e falou assim, ó, quem há de ir por nós? Quem foi que falou? Foi o rei, que em João capítulo 12, versículo 42, João vai dizer que Isaías viu a glória de Jesus. Então, todas as vezes que Deus fala no Antigo Testamento, ele fala através do Filho. Olha que coisa, olha que coisa. Deus fala através do Filho, mas agora no batismo do Filho, o Pai fala, não, agora eu vou falar, porque agora vale a pena. Você entende? Agora eu falo. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho a alegria, certo? Então, entenda uma coisa. Deus, ele reteve a sua voz, Deus Pai, reteve a sua voz em todo o Antigo Testamento, para ele ecoar a sua voz nos céus no batismo do Filho. E isso é significativo para nós. Por quê? Quando a gente entende que Deus quebrou esse paradigma, significa que o batismo do Filho era algo extremamente importante para o Pai. Porque quando o Filho se batiza, é o Filho aceitando a vontade do Pai. É o Filho se sujeitando à vontade do Pai. E quando o Filho se sujeita à vontade do Pai, nessa obediência o Pai tem alegria. Alegria. Então, veja bem, a alegria do Filho gera, a obediência do Filho gera alegria no coração do Pai. Ao mesmo tempo, se a gente quer que se cumpra aquele salmo que fala a alegria do Senhor é a nossa força, e lembra, a alegria ali não é do povo, é de Deus. Se a gente quer que o Senhor se alegre e isso gere força para nós, nós temos que obedecer ao Senhor, assim como o Filho obedeceu ao Pai. Porque o que gera alegria no coração de Deus é a obediência dos seus filhos. Uma dúvida a respeito de algumas coisas que eu já ouvi e assim, quando algumas pessoas já dizem que Moisés foi uma tentativa de uma representação, Abraão de alguém que traria salvação. Eu particularmente não concordo, não sei, talvez seja a minha ignorância, dificuldade de entender. Sim. Porque e aí o pai agora como fala que quando a pomba se manifesta e a voz do pai fala, que ali ele encontrou a pessoa certa, pelo menos é o que eu já ouvi, de que aquela pessoa, ele se cumpriu. Ali ele teria total convicção de que toda a sua missão seria cumprida, porque aquela que foi dada não teria como não dar certo agora. Então, veja bem, esses homens, Moisés, Abraão, tá? Em algum momento, eles são pessoas que apontam para Jesus, certo? A fé de Abraão aponta para Jesus. Abraão cria que Isaac poderia ser ressuscitado, mesmo sem nunca ver uma ressurreição. Então, a fé de Abraão aponta para Jesus, tá? O chamado de Moisés, né, aponta para Jesus como legislador, né? Então, esses homens, não é que Deus estava esperando algo deles, não. Eles eram homens que foram usados por Deus no plano de salvação para apontar para Jesus, certo? Só que, ao mesmo tempo, o Cordeiro já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus já viu o Filho na cruz antes da fundação do mundo. Então, Deus não estava criando expectativas em nenhum homem, né? Deus é onisciente, ele não cria expectativa furada, né? Então, quando Deus ele olha o Filho, não é que ele estava duvidando, será que o meu filho vai obedecer? Claro que não. Mas ele quer expressar para todos aqueles que estão no Jordão que o que gera alegria em Deus é obediência e sujeição. É por isso que você pode ter todos os dons do Espírito. Você pode ser uma tocha ambulante. Você pode ser o maior curandeiro de Guaianazes. Se você não se sujeita a Deus, Deus não vai se alegrar nas suas obras. Ele não se alegra quando você cura. Ele não se alegra quando você prega. Ele se alegra quando você obedece e se sujeita. Certo? Então, é por isso que o Pai diz: este é meu filho amado em quem eu tenho alegria.
Mais dúvidas? Pode fazer. Então, a figura de Adão, na criação, a gente vê a Trindade criando Adão, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está no plural ali, né? Está no plural. Só que veja bem, quando Deus desce para falar com Adão depois do pecado, certo? A Bíblia vai dizer que Deus iria andar, ele passeou, ele andou no Éden, certo? A expressão ali para andar no hebraico é halak, que é a mesma expressão usada no livro de Daniel, no capítulo 3, para o quarto homem que estava também andando na fornalha com Misael, Ananias e Azarias. Então, a revelação é: o mesmo Deus que andou com Adão no Éden é o mesmo Deus que andou com os 3 jovens na fornalha. Só que aí é que está. Quem foi que andou com os jovens na fornalha? Como filho do homem. O filho do homem representa quem? Então quem andou com Adão no Éden? Você entende? É por isso que eu falo. Isso daqui que eu estou falando, vocês podem ir pesquisando. Tá? Pode pesquisar. Abre a nossa mente. É. Porque se está falando Adão, é claro que a minha visão é uma pergunta bem Sim, interessante. sim. Porque aí você começa a linkar uma coisa com a outra, porque é um ambiente que o homem pecou. É. Então já estava tudo, ele já tinha todo mundo. E a mesma expressão, ó, a mesma expressão que fala que Deus andou com Adão no Éden é halak. Enoque andou com Deus, halak. Noé andou com Deus, halak. A mesma expressão no hebraico. Anda na minha presença e ser perfeito para Abraão, halak também. Na fornalha, ou seja, todas essas, por isso que eu estou dizendo que todas essas manifestações, falas de Deus para o homem era na pessoa do Filho. E essa questão dele também ser levado assim, ser arrebatado, é uma representação que nós vamos ser. Sim, lógico que nós vemos que os profetas e também os reis, os sacerdotes tinham o Espírito de Deus, certo? E o Espírito de Deus tomavam eles em profecia e por aí vai. Então o Espírito de Deus também falava através dos homens. Através dos homens. Mas quando Deus falava com o homem, no sentido de andar, se manifestar, teofania, tudo isso são manifestações do Filho de Deus. O Pai até em si... Exato, é isso, filho. Olha aí, ó. Exatamente. É por isso, hein? Ah, você viu como que a gente vai explicando e vai interligando, né? Mas é por isso que Jesus fala assim, ó, ninguém viu ao Pai. Opa, só nessa expressão já mata tudo. Se ninguém viu ao Pai, Moisés não viu ao Pai, então a sarça que estava lá, o fogo, o anjo, não era o Pai. Se ninguém viu ao Pai, Abraão não viu ao Pai. Se ninguém viu ao Pai, nem Adão viu ao Pai. Então quem que esses homens viram? Acabou. E quando ele diz, eu sou o caminho, então quer dizer, eu sou a porta. Então é um caminho que te leva até o Pai e a porta que te apresenta, né? Exatamente. Nossa, Exato. Olha, eu glorifico a Deus. Pode pregar. Não, o que eu acho interessante é que assim, eu não tenho o estudo, mas eu fico feliz porque quando o Espírito Santo de Deus se revela na palavra, a minha maneira é humilde. Mas eu me alegro porque assim, por tão pouco eu consigo essa linguagem. Eu não estou longe daquilo que é o que me passa. Não, mas é aquilo que eu falo, né? Quem lê a Bíblia com temor, com santidade, vai entender coisas tão complexas na Bíblia que tem muito teólogo ímpio, né? Porque tem gente que acha que fazer teologia é o ápice da vida, né? Coitado. Né? E tem muito cara que é assim, ele acha que com muitos livros, com muito dicionário bíblico, com muito comentário bíblico, ele vai cavar os tesouros. Filho, os maiores tesouros de Deus estão ocultos. E só o Espírito pode revelar. Então, pelo amor de Deus, né? Ajuda nós. Não é assim que funciona. Tem mais uma pergunta. Em relação ao batismo com o Espírito Santo, o que implica na sua vida espiritual? Tudo. Você não consegue, né, ter.
Então, o batismo do Espírito Santo é um tema complexo, né? Se eu começar aqui, o negócio vai até... Por quê? Porque, veja bem, ó, os pentecostais, né? Os pentecostais, por conta lá do avivamento da Rua Azusa, eles interpretaram o batismo com o Espírito Santo com uma evidência única, principal, o dom de línguas, tá? Mas a gente está falando de um evento que aconteceu há 100 anos atrás. Mas, ora, meus filhos, a igreja existe há 2000 anos. Né? E a pergunta é, tá, de 100 anos para cá, eles interpretam que é só o dom de línguas. Mas e de 100 anos para lá? Como que se interpreta? Você entende? A gente está falando aí de mais 1.900 anos. Mas eles E usam Atos 2, né? eles usam. O que acontece? Dentro da história da igreja, tá? É um consenso que a manifestação do Espírito, tá? Houve momentos onde o Espírito Santo não agiu com dons na história da igreja, tá? Porque os homens não creram. E quando os homens não creem, Deus não se manifesta. Mas houve períodos de avivamento. Vou te dar um exemplo. Ó. Teve um homem, depois vocês podem pesquisar por ele, chamado Bernardo de Claraval. Tá? Esse homem, ele era de um grupo chamado de místicos, né? E eles buscavam um fervor espiritual, não era igual a Rua Azusa, mas eles buscavam um mover diferente do Espírito de Deus. Tá? Eles eram chamados místicos, inclusive eles influenciaram muito Martim Lutero. E esses homens tiveram experiências de visões, tiveram experiências de cura, tiveram experiências de revelações e profecias, mas eles não tiveram a experiência de línguas. Tá? No período dos pais da igreja, os pais orientais, Orígenes, esses caras, depois vocês podem pesquisar, tá? Eles também tiveram experiências que eles denominam de êxtase, tá? Êxtase é essa a expressão que eles usam nos escritos. Mas eles falam de visões, eles falam também de curas, são manifestações dos dons do Espírito. Então, os dons do Espírito nunca foi extinguido na história da igreja. Sempre houve, né? É que esses homens escreveram de uma forma com que a gente entende, a gente fala de forma literal, é o dom do Espírito. Eles falavam como êxtase, eles falavam como intuição, eles usavam uma série de expressão para falar sobre os dons do Espírito. Mas quem lê sabe que é uma manifestação clara do dom. Só que houve vários períodos da igreja que os homens, os padres principalmente, os reformadores, não buscaram esses dons. Eles eram mais racionais. Então, a reforma protestante, nessa questão do sola escritura, nem sempre era sola escritura. Porque se fosse sola escritura, eles iam buscar tudo. Só que eles faziam o quê? Com medo dos cultos se banalizar, de perder o controle e a ética do culto, porque na Europa eles tinham muito isso, né? Aquela coisa formal, ética, aquela coisa litúrgica do passo a passo. Com medo de banalizar o culto, eles nem falaram sobre isso. Eles falavam que o batismo no Espírito Santo vinha somente para a santificação. Então, os reformados falavam assim, ó, quem é batizado com o Espírito Santo? Eles falavam, quem cumpre Gálatas capítulo 5, versículo 23 ao 25. Quem tem os frutos do Espírito. Mas a gente sabe que sim, também é verdade, a santificação também, o fruto do Espírito também faz parte da manifestação do poder do Espírito, mas a gente sabe que o Espírito Santo, quando batiza a pessoa, manifesta dom. Não tem como, a não ser que não creia. Né? Então, o dom se manifesta. Mas junto com o dom também a santificação dos frutos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E até mesmo o batismo, ele é muito complexo, né? Eu já conversei com N pessoas que tiveram experiências diferentes, complexas. E tem outra coisa, quando você vai estudar a epístola, depois uma hora a gente vai estudar a epístola de Paulo aos Coríntios, tá? Quando Paulo fala dos dons ali, ele não está falando todos os dons que existem. Ele está falando de todos os dons que a igreja conhece. A igreja de Corinto. Mas ele não está falando assim, ó, só existem esses dons. Ele não está passando a régua. Quando você vai analisar o texto mesmo, é que a gente sempre lê já com pressuposto, né? Porque a gente ouve muitas coisas e a gente vai para o texto já com pressuposto. Mas se você for ler direitinho, capítulo 12... 13 e 14 de 1 aos Coríntios, Paulo não está falando dos dons ali como se ele estivesse encerrando a lista. A lista não encerra. Muito pelo contrário, ele dá uma lista no capítulo 12, dá outra lista no final do capítulo 12 e outra lista no capítulo 14.
Então, calma aí, né? Só que a gente, por pressuposto, por tradição religiosa, né, a gente acaba interpretando como se fosse só aqueles dons do Espírito. Mas os dons do Espírito, primeiro que Deus, ele é multiforme. Ele tem formas de operar e de agir que a gente nem imagina. Vou te dar um exemplo. Eu conheci um irmão que ele tinha o dom da intercessão. Ele tinha no quarto dele um monte de foto que ele orava anos. Ele orou pela esposa dele 5 anos antes dele começar a namorar com ela. Mas ele viu só uma foto dela. Ele pegou e colocou lá. Nem sabia quem que era. De repente ele encontrou. Então, eu vi 2 pessoas só com esse dom. Mas eu te pergunto, onde está esse dom na Bíblia de intercessão? Cadê? Vai lá na lista de 1 Coríntios capítulo 12. Não está. Então, porque não está, não é verdadeiro? Opa, calma aí, eu vi o cara. Eu congreguei com ele, eu testemunhei disso. O dom que ele tem de intercessão. O cara começa a interceder, você tem noção, era tão doido. Ele começava a interceder por uma pessoa, aí de repente, 3 meses depois, aparecia no jornal que essa pessoa foi tirada de um buraco. Ele viu a pessoa, ele falou o nome da pessoa, ele entrou na rede social da pessoa e colocou a foto dela no mural. Como é que você vai falar que é mentira um negócio desse? Agora, deixa eu te perguntar, onde está esse dom na Bíblia? Não está na lista de Paulo. Isso significa que não existe? Não, existe. Paulo não estava querendo falar só aqueles dons, existe N dons. E quando aqui em Marcos mesmo, talvez você já até falou, quando João batiza com água, porém vós batizará com o Espírito Santo. Sim. O Senhor que viria batizaria com o Espírito Santo. Exatamente. Que diferencial? A água é mergulhar, né? Que é sepultamento do pecado, né? Que é, porém, o batismo com o Espírito Santo. Agora, tipo, acho que você já falou, Sim, não, é literalmente mergulhar a pessoa em Deus, né? Literalmente, é mergulhar. Porque o batismo significa imersão, mergulho. Né? Então é literalmente mergulhar a pessoa em Deus. Né? O batismo do Espírito Santo. Mas você vê que é um tema polêmico, né? A gente vai fazer uma lição só sobre o batismo do Espírito Santo. Tá bom? A irmã Fátima ia perguntar? Entendeu? É muito raro, tá? Assim como o dom de maravilhas é muito raro. Você vê mais em missionário, dom de maravilhas, né? Mas existe, tá? Existe. É uma busca mais, né? Eu acho que tudo está muito faltoso na questão de busca. Sim. Porque a Bíblia mesmo fala que é buscar, né? Mas é algo muito lindo, tá? Um dia a gente trata só sobre isso, prometo, tá bom? Mas fique em paz, tá? Se você não tem nenhum dom do Espírito, tá? Mas você está vivendo uma vida de santificação, tu tá salvo, tá? Uma hora manifesta algum dom, tá bom? Uma hora manifesta. Exatamente. Também não teve discernimento, pode ser também, né? Discernimento de espírito. Quem é que tem esse dom? Fala pra mim. Quem é que tem? Você vê que ninguém chega assim, Deus me batizou com discernimento de espírito. Ninguém fala isso. Já viu alguém falar isso daí? Ninguém fala. Mas está na lista de Paulo. Está lá na lista. Não está na lista? Está na lista. E aí? Entende? Então, assim, é mais complexo do que a gente imagina, né? É mais complexo. Mas você pode pedir todos, filho. Vai na lista de Paulo, aí tenta achar na lista de Pedro. Aí vai buscando, filho. Vai buscando que Deus dá. Se for propósito, né? Porque Paulo vai dizer que ele dá o dom a cada um segundo o propósito que lhe foi dado. Né? Então, não adianta buscar sem ter o propósito. Amém? Fechou? Encerrou? Maravilha. Deus abençoe, viu? Nosso supervisor... Não é supervisor, eu tô com essa palavra, né? Superintendente. É mais do que isso.